Seja convosco. Hoje eu gostaria de conversar com vocês algo importante: conquistas do deserto. Nosso texto é Isaías 26, 3. Assim está escrito: o Senhor guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia sempre no Senhor. Uma das coisas mais difíceis da nossa vida é quando nós estamos diante de uma crise, quando nós estamos diante de um deserto, de uma tempestade, que afeta todas as áreas da nossa vida espiritual, nossa vida emocional, nossa vida social e nossa vida familiar. E, sem dúvida, causa um embaraço e dúvidas em nosso coração, em nossa alma. Nós somos levados muitas vezes pela incerteza, diante da crise, diante da tempestade e diante dos desertos. Não tem dúvida, o mundo está diante de uma crise sem precedentes, que tem afetado a estrutura das nações de todo o mundo. Isso também tem nos atingido de uma maneira forte, que nós não sabemos entender, mas está nos atingindo. Às vezes ouvimos falar, ou falamos, vai passar. Sim, vai passar. Mas nós precisamos estar preparados para quando tudo passar. Nós precisamos estarmos estruturados para quando tudo passar. Quando passar a tempestade, quando vencermos o deserto, é necessário estrutura física, emocional, espiritual, para levarmos avante o depois da tempestade e depois do deserto. É diante das crises, por mais adversas que sejam, e por mais pesada que seja, que precisamos confiar na providência de Deus, pois é diante dos desertos que precisamos crer e confessar as promessas de Deus para a nossa vida. É diante das tempestades que nós somos levados a confessar e confiar nas promessas de Deus para a nossa vida. Quando estamos diante de uma forte crise, onde não achamos uma solução, diante de um deserto, diante de uma tempestade, é tempo de declarar a vitória. Lá no Salmo 46, verso 1, nós temos uma promessa de Deus para isso. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente diante das adversidades da nossa vida. E essa é a promessa de Deus para enfrentarmos as crises, para quando passar a tempestade, para quando passar o deserto, nós declararmos a vitória. Nos momentos mais difíceis de nossa vida, diante dos grandes desertos, das grandes tempestades, precisamos confiar em Deus. Confiar em Deus, pois quando assim fazemos, vamos caminhar pelo deserto, vamos olhar a tempestade certos de que em Cristo Jesus nós estamos alicerçados. Em Cristo Jesus nós temos força e vamos vencer o deserto, vencer a tempestade, porque diante da tempestade e do deserto nós estamos sendo preparados para coisas grandes que Deus tem preparado para a nossa vida num futuro muito próximo. Muitos de nós, quando estamos diante das lutas, das adversidades, diante de um grande deserto, pensamos em desistir e achamos também que não vamos conseguir. Ficamos esperando uma resposta que nunca vem. Diante dos desertos, das crises, das tempestades, nós somos forjados e preparados pelo Espírito Santo, porque algo grande vai acontecer. E nós temos que estar preparados para aquilo que Deus tem para nos surpreender depois da tempestade, depois do deserto, depois das crises. Deus tem uma promessa para nós pós-deserto. Por isso nós somos preparados nas tempestades e nos desertos, que pós-deserto Deus tem uma promessa para todos nós. Nossas atitudes, às vezes, diante das crises, dos desertos que estamos passando e vivendo, irão fazer a diferença, pois em meio às adversidades, às lutas e os desertos da nossa vida, o propósito de Deus é nos abençoar. Esta é uma das razões que não podemos desistir. Não desista. Deus tem propósito de bênção para a nossa vida. No deserto é tempo de confiar em Deus, é tempo de declarar o grande amor de Deus sobre a nossa vida. Em nosso deserto e crises,
o Senhor está nos ensinando e nos preparando para algo novo e surpreendente. Depois de toda a tempestade, depois que toda a tempestade passar, depois que vencemos o deserto, não podemos pensar que vamos começar do zero. Não é começar do zero. Nós seremos direcionados pelo Espírito Santo e precisamos de ter sabedoria para colocar em práticas as experiências adquiridas no tempo de crise, no tempo de luta, no tempo de tempestade e no tempo do deserto. Precisamos estar preparados. Muitas vezes as crises nos levam ao extremo e passamos a procurar saídas onde elas não existem. Essa é a razão que, diante das crises, dos desertos e das tempestades, precisamos depositar nossa confiança em Deus. A nossa confiança tem que estar em Deus. Quando colocamos a nossa confiança em Deus, Ele age no mais árido deserto da nossa vida, na mais dura tempestade. Deus está agindo porque Ele nos protege, nos dá força para superar a dificuldade, transforma o nosso deserto em bênçãos, transforma a nossa tempestade em milagres para a nossa vida pessoal, nossa família e os nossos bens. Precisamos confiar no Senhor. O Senhor é a nossa fortaleza. Uma fortaleza é uma torre de segurança que nos protege em todos os sentidos de nossa vida. Mas diante das crises não podemos desistir. Não é tempo de desistir, é tempo de confiar, pois precisamos crer e confiar. O Senhor está agindo e nos conduzindo para a vitória em nome de Jesus. Pós o deserto, o Senhor tem a vitória e Deus fala para nós isso. Nós temos que entender, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso auxílio bem presente diante dos desertos, diante das tempestades. O Senhor guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia no Senhor. Nós temos que manter o nosso propósito firme, não temer diante da tempestade e crer que pós-deserto o Senhor tem uma bênção para a nossa vida em nome de Jesus. Nós vamos vencer, porque Cristo Jesus já venceu por nós. Amém. Vamos orar? Amado Deus, nós sabemos que tem um grande deserto para percorrer, mas o Senhor Jesus já percorreu esse deserto por nós. Neste momento, Pai Celeste, vem acalentar os nossos corações, vem derramar uma bênção de vitória sobre as nossas vidas, vem nos fortalecer, porque o Senhor é a nossa fortaleza. Nós confiamos na promessa que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.